Encerrada a ordem do dia, passamos o horário destinado ao grande expediente para a discussão pelos vereadores inscritos no sistema das indicações protocoladas ou assunto de livre escolha. Concedo a palavra ao primeiro vereador inscrito para um prazo de 10 minutos, improrrogáveis com a partes. Vereador Toninho da Farmácia, do PSD. O vereador está ausente do plenário. Vereador Rodrigo Marcial, do Partido Novo. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, cidadãos que acompanham esta sessão, um bom dia. Hoje eu trago um assunto que já comentei nessa tribuna em sessões anteriores, um assunto muito importante, conversava inclusive agora com o vereador Jasson Goulart. Nós temos uma cidade, não apenas, na verdade, em Curitiba, temos no país uma crise que está saindo das calçadas e está entrando nas casas, nas lojas e, inclusive, no setor público, nos equipamentos públicos de Curitiba. Eu trago uma notícia com bastante incômodo, bastante pesar que tem ocorrido, de que dentro de uma mesa solidária, um espaço que está no próprio nome, serve para atender, para dar solidariedade às pessoas, de um servidor público municipal sendo ameaçado de morte. O que aconteceu? Uma pessoa entrou nesse estabelecimento para pegar a sua refeição e quis sair dele com a refeição. Isso não é autorizado, isso não é permitido. E, finalmente, em decorrência disso, o servidor tentou impedir essa situação. Esse relato quem me trouxe foi o próprio secretário Levercy, e ali o indivíduo, o agressor, ameaçou de morte o servidor municipal. O que teve que acontecer? Essa pessoa, a vítima, teve que, além disso, sofrer mais um incômodo, ser realocado, porque fora prometido que no dia seguinte, ou no futuro em breve, voltaria lá este agressor para matar o servidor público municipal. Para piorar mais ainda, nós não sabemos o nome dessa pessoa. Nós não sabemos de onde ela vem, quem é este senhor que ameaçou o outro de morte. Temos, portanto, uma necessidade de dados. A gente precisa, de alguma forma, dar solução a este problema. Sem identificação, não temos consequências para um agressor como esse. E a prefeitura está atenta. Ela está buscando mecanismos de modernizar. Tem um projeto, hoje já está andando, uma iniciativa muito importante do nosso presidente da FAS, o nosso secretário de Segurança Alimentar, em usar da identificação facial para termos esses cadastros, termos essas informações e trazermos segurança, resultados, consequências para agressores como esses. Mas não é suficiente. Nós precisamos também saber o nome que está por trás daquele rosto. Nós precisamos saber o passado dessas pessoas. Não temos como enfrentar um desafio que nós não conhecemos. Nesta Casa Legislativa, hoje, ouvimos de 2 outros vereadores discussão acerca deste mesmo tema, das pessoas em situação de rua. Mas o fato é, apesar do cadastro único que temos, uma informação lá de Brasília, que apenas nos diz quem são os beneficiários de serviços da própria União, como do Bolsa Família, nas ruas, nós não temos uma informação real, prática. E quem me disse isso não foi um policial, não foi um ativista de extrema-direita, foi o próprio movimento de promotores, de defensores, de associações em defesa destas pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nós não temos um número de quantas pessoas realmente precisam de abrigo, quantas dessas pessoas precisam de tratamento, de quantas pessoas nós precisamos ajudar a conseguir renda e um emprego. Nós não sabemos quantas pessoas precisam ser levadas à prisão. Estamos no escuro. E no escuro a gente gasta muito e protege pouco. Gasta muito e não traz solução definitiva a esta situação. Eu escuto
dessas muitas conversas que tive no início do mandato, de que a nossa cidade de Curitiba, pela população de rua, é vista como uma cidade que traz os melhores serviços possíveis, que melhor atende à vulnerabilidade em relação a outras cidades do Brasil. Isso tem que ser louvado, porque em comparação numérica com outras cidades, nós temos muito menos gente nas ruas também. Comparado com São Paulo, não é só o número absoluto, o número per capita lá é quase 5, 10 vezes maior, a depender do estudo que você analisa. E este trabalho que eu estou fazendo é justamente pela tentativa de encontrar um ponto comum entre os diferentes lados, entre as diferentes visões, desde as visões mais extremas e protetivas que encontramos em alguns órgãos do setor público, até como encontramos do outro lado de um secretário que pauta esta questão, o Bruno Souza, lá em Santa Catarina, que também estivemos em conversa pela bancada do Partido Novo. E desta escuta ativa do nosso mandato, a gente elaborou um projeto de lei que exige da Prefeitura a identificação universal e obrigatória. O que isso quer dizer? Universal porque eu gostaria que todas as pessoas que estão na rua tivessem nome e tivessem um documento para provar este nome. E obrigatória por quê? Porque eu estou limitando o acesso a um serviço, uma assistência social, de forma alguma. Essa foi uma preocupação apontada diversas vezes ao longo das minhas conversas. Não dá para tirar o prato de comida de quem está passando fome, porque não tem um documento. Com razão, está certo, mas não proponho fazer isso. O que deve ser obrigatório? Obrigatório deve ser a Prefeitura pedir esse documento e, quando a pessoa não tem, sim, dar assistência social, sim, dar o atendimento, mas encaminhar com prioridade para conseguir a identidade. Porque com a identidade a gente tem dignidade. Temos, finalmente, a porta aberta. Não temos fechamento de portas. Abre-se a primeira delas, a porta da cidadania. Além disso, essa iniciativa, que já aviso aos senhores, estou tramitando nas comissões dessa casa, estamos fazendo um esforço junto à Prefeitura para que ela se torne realidade aqui dentro, ela tem um benefício de criar um censo contínuo, saber quem são essas pessoas, onde elas foram, finalmente, quais condições que elas vivem e se realmente tem alguma pendência judicial ou não. Entendo que, além disso, a política de saúde, de assistência, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano, todas são possibilitadas com base em identificação e, a partir dessa identificação, da formação de um cadastro, justamente, da Prefeitura, dessas pessoas em vulnerabilidade. Isso traz segurança jurídica, segurança na prática. Por quê? Porque este agressor que invadiu a nossa cidade, esse agressor que buscou intimidar e ameaçar um servidor municipal, tem que ser responsabilizado. Não podemos mais ter situações como essas, não só com servidores públicos, mas também com todos os cidadãos curitibanos. É um dever da nossa cidade. E mais um último argumento que eu trago para vossas excelências. Para receber Bolsa Família, você tem que ter documentos em mãos. É por isso que existe o cadastro único, inclusive. Não faz sentido não termos transparência de que forma é gasto o dinheiro municipal, quem são as pessoas beneficiárias do nosso sistema de assistência social e de segurança alimentar, sem uma identificação também. Então, temos com isso que nós teremos uma transparência, rastrearemos cada real de contribuinte, porque identificar é humanizar, é profissionalizar, é cuidar da pessoa vulnerável, sim, mas também de cada centavo do contribuinte curitibano que merece respeito, porque produz o que gira a nossa cidade. Então, câmeras com reconhecimento facial, passo emergencial, importante, a Prefeitura já está fazendo o seu trabalho, mas não resolve, na minha visão, sem uma identificação com oficialidade. Câmera sem cadastro é câmera que filma e não resolve. Para o Executivo, essa minha legislação vai dar respaldo justamente para exigir essa documentação na ponta, na abordagem. Para as entidades filantrópicas, essa exigência pode conduzir as associações filantrópicas também trazerem esses dados, somar forças para lidar com esse problema. E para os vereadores aqui desta casa, eu peço esse singelo apoio, desde já, para que tenhamos o mais rápido trâmite possível
desse projeto, porque cada dia de atraso de uma legislação como essa pode custar a segurança de um servidor ou de um curitibano aqui na nossa cidade. Então, toda a minha solidariedade a esse servidor que preferiu ficar anônimo, que preferiu não ter o seu nome divulgado, até por receio dessa situação, mas tenho certeza de que essa missão dessa pessoa continuará sendo exercida, como já é por milhares de pessoas em Curitiba que tentam resgatar essas pessoas nas ruas. Então, acredito que tenha um pedido de à parte, mas acho que... O senhor tem 30 segundos para se conceder o à parte. Não faria sentido fazer o à parte. Agradeço a atenção de Vossas Excelências a esse problema e fico à disposição para fazer esclarecimentos adicionais. Obrigado a todos da Prefeitura, das associações, dos órgãos públicos, municipais, estaduais que nos ajudaram a chegar na confecção desse documento até agora. Obrigado pela atenção.